Testemunho CCB, o pai que viu a filha entrando em carro, o sequestro impedido pela intervenção divina. Capítulo 1, uma manhã comum em família. O sol ainda não havia nascido completamente quando o irmão João Batista da Silva, 42 anos, membro fiel da Congregação Cristã no Brasil, CCB, há mais de 2 décadas, acordou com o canto dos pássaros e o som distante dos galos da vizinhança. Era uma terça-feira, dia de trabalho na marcenaria que ele mesmo havia montado com as próprias mãos, depois de anos de economia e orações. Mas antes de qualquer afazer terreno, João sabia que sua primeira obrigação era espiritual. Ajoelhado ao lado da cama, com as mãos postas e os olhos fechados, ele começou sua oração matinal. Senhor Jesus, mais um dia se inicia, e eu te peço força, sabedoria e proteção para minha família. Abençoa minha esposa, Maria, que tanto se dedica aos nossos filhos. Protege minha filha, Ana Clara, que hoje volta às aulas depois dessa gripe. Guarda meu filho, Pedro, que ainda é tão pequeno e depende de nós. E acima de tudo, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Em nome de Jesus, amém. Do outro lado do quarto, Maria, sua esposa, já estava de pé, preparando o café da manhã. O cheiro de pão caseiro assando no forno a lenha se misturava ao aroma do café coado na panela de alumínio, herdada de sua avó. Enquanto amassava a farinha para os biscoitos de polvilho, ela entoava baixinho um hino da harpa cristã. Oh, quão bom é confiar no Senhor em todo o tempo, pois Ele é nosso Pai, e nos dá seu amor eterno. Ana Clara, 12 anos, acordou com o barulho dos passos da mãe no corredor. Ainda sonolenta, espreguiçou-se e olhou para o pequeno crucifixo pendurado na parede acima de sua cama, presente de seu avô materno, um dos primeiros irmãos a trazer a CCB para sua cidade. Ela sabia que aquele dia seria diferente. Depois de 3 dias de febre e dores de cabeça, finalmente estava melhor e poderia voltar à escola. Mas algo dentro dela a deixava inquieta, como se uma sombra pairasse sobre seus pensamentos. Mãe, hoje eu não quero ir sozinha não, disse Ana Clara, enquanto Maria pentear seus longos cabelos castanhos. Filha, você já está grande. São só 3 quadras até a escola, e você conhece todo mundo no caminho. Além disso, o irmão Tiago passa por lá todo dia de manhã para abrir a igreja. Se precisar, é só chamar ele, respondeu Maria, enquanto ajustava a fita azul no cabelo da menina. Ana Clara suspirou, mas não insistiu. Ela sabia que suas preocupações poderiam ser apenas frutos da imaginação, afinal, nunca havia acontecido nada de ruim em sua pequena cidade do interior de São Paulo. Capítulo 2, o pressentimento do pai. João terminou de calçar suas botas de trabalho e pegou a Bíblia sobre a mesinha de cabeceira. Antes de sair, como de costume, leu um versículo para a família. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmos 34, 7. Hoje nós sairemos sob a proteção de Deus, declarou, olhando fixamente para Ana Clara. Ela sorriu, mas seu coração batia um pouco mais rápido do que o normal. Pai, o senhor acha que eu devo ir mesmo? Perguntou com um fio de voz. João notou a hesitação da filha. Ele era um homem de poucas palavras, mas de grande intuição. Algo em seu espírito lhe dizia que aquele dia não era como os outros. Se você não quiser, pode ficar. Sua mãe pode ensinar você em casa hoje, disse, colocando a mão no ombro da menina. Mas Ana Clara balançou a cabeça. Não, pai. Eu preciso ir. A professora já marcou uma prova de matemática e eu não posso perder. João assentiu, mas uma inquietação persistia em seu peito. Antes de sair, ele fez algo que não fazia há anos. Pegou o revólver antigo, herdado de seu pai, e o colocou no bolso da calça. Não era um homem violento, mas algo dentro dele gritava, hoje você precisa estar preparado. Maria notou o gesto, mas não disse nada. Ela conhecia bem o marido e sabia que quando ele agia assim, era porque o Espírito Santo lhe havia falado. Capítulo 3. O caminho para a escola. Ana Clara saiu de casa às 7h15, com sua mochila rosa nas costas e o lanche embrulhado em papel manteiga. O céu estava limpo, e o ar fresco do início da manhã a fez respirar fundo, como se quisesse absorver toda a paz daquele momento. Ela cumprimentou a Dona Rosa, vizinha idosa que varria a calçada, e o seu Antônio, que regava as plantas em frente à sua casa. Bom dia, minha flor. Já está boa da gripe? Perguntou Dona Rosa, com um sorriso que enrugava ainda mais seu rosto marcado pelo tempo. Sim, Dona Rosa. Graças a Deus, já estou melhor, respondeu Ana Clara, acelerando o passo. Mas ao dobrar a esquina da Rua das Flores, ela notou algo estranho. Um carro preto, com vidros escuros, estacionado onde normalmente não havia nenhum veículo. 2 homens estavam dentro, e embora não pudesse ver seus rostos, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Não é nada, Ana.
Você está imaginando coisas, pensou, tentando se acalmar. Ela continuou andando, mas agora com mais pressa. Quando passou pelo carro, ouviu o som do motor ligando. Instintivamente virou-se e viu o veículo começando a se mover devagar, como se a estivesse seguindo. Seu coração disparou. Capítulo 4. A visão do Pai e a intervenção divina. Enquanto isso, João estava na marcenaria, lixando uma prateleira de madeira quando, de repente, uma imagem nítida invadiu sua mente. Era Ana Clara, sendo puxada para dentro de um carro por um homem de camisa preta. Ela gritava, mas ninguém ouvia. O martelo caiu de suas mãos. Seu corpo tremeu, e um suor frio escorreu por sua testa. Meu Deus, isso é real? Sussurrou, apertando os olhos como se tentasse afastar a visão. Mas a imagem persistia. E então ele ouviu uma voz clara, como se alguém estivesse ao seu lado. Vá agora. Ela precisa de você. João não hesitou. Deixou tudo para trás e saiu correndo em direção à escola de Ana Clara. Enquanto corria, orava em voz alta. Senhor, não deixe que nada aconteça com minha filha. Dá-me forças, dá-me velocidade. Em nome de Jesus, eu reboque todo o mal que esteja contra ela. Ele não sabia explicar como, mas sabia exatamente onde a filha estava. Era como se uma força invisível o guiasse. Capítulo 5. A armadilha e a fuga. Ana Clara, agora quase correndo, ouviu o carro acelerar atrás dela. Os pneus cantaram no asfalto. Ela não olhou para trás, mas sentiu o veículo se aproximar perigosamente. De repente, a porta do carro se abriu, e um braço forte a agarrou pela cintura. Socorro! Gritou, mas sua voz foi abafada por um pano que cobriu sua boca. Ela tentou se debater, mas o homem a puxou com força. Seus pés saíram do chão. Foi então que ela ouviu um grito poderoso. Ana Clara! Era a voz de seu pai. O homem que a segurou congelou por um segundo. João estava a menos de 20 metros dali, correndo como nunca havia corrido na vida, com os olhos injetados de fúria e desespero. Larga minha filha, em nome de Jesus! Rugiu puxando o revólver do bolso. O homem no carro hesitou. Algo em seus olhos mostrou medo. Ele empurrou Ana Clara para fora, e o veículo arrancou em alta velocidade, deixando marcas de pneu na rua. Ana Clara caiu no chão, chorando, tremendo. João a abraçou com força, sentindo seu próprio coração quase explodir. Pai, eles iam me levar, soluçou a menina, enterrando o rosto no peito dele. João não disse nada. Ele apenas chorou, agradecendo a Deus por ter chegado a tempo. Capítulo 6. A reação da comunidade cristã. A notícia do tentativo de sequestro se espalhou rapidamente pela pequena cidade. Em menos de uma hora, os irmãos da CCB já estavam reunidos na casa de João, orando e louvando a Deus pela proteção. O presbítero da congregação local, irmão Mateus, liderou um culto de ação de graças na sala da família. Irmãos, hoje vimos mais uma vez a mão poderosa de Deus agindo em favor dos seus. O inimigo tentou roubar, matar e destruir, mas o Senhor, em sua misericórdia, interveio. Declarou com a voz embargada pela emoção. Maria, ainda abalada, seguiu abraçada a Ana Clara, que não soltava a mão do pai. Pedro, o irmão menor, de apenas 6 anos, não entendia bem o que havia acontecido, mas sentia o clima de tensão e oração. Pai, por que o homem queria levar a mana? Perguntou, olhando para João com olhos arregalados. João se ajoelhou na frente do filho e colocou as mãos em seus ombros. Filho, neste mundo há pessoas más que querem fazer o mal, mas Deus é mais forte. Ele nos protege, como protegeu sua irmã hoje. Por isso nós nunca podemos deixar de orar, de ler a Bíblia e de confiar nele. Pedro assentiu, sério. Aquelas palavras ficariam gravadas em sua memória para sempre. Capítulo 7. A investigação e a fé inabalável. A polícia foi acionada e o delegado local, um homem conhecido na cidade, chegou para tomar o depoimento. João relatou tudo com detalhes, incluindo a visão que teve na marcenaria. Você está dizendo que teve uma visão? Perguntou o delegado cético, enquanto anotava no bloco. Sim, senhor. E não foi a primeira vez que Deus me mostra coisas antes que aconteçam, e respondeu João, firme. O delegado suspirou, mas não discutiu. Ele conhecia a reputação de João, um homem honesto, trabalhador, que nunca havia se envolvido em problemas. Bom, vamos investigar. Esse carro preto com vidros escuros, você lembra de alguma placa, marca, qualquer detalhe? Não, mas eu reconheceria os homens se os visse novamente, disse João, com a voz trêmula de raiva contida. Ana Clara, ainda pálida, acrescentou. Um deles tinha uma tatuagem, parecia uma cobra no braço. O delegado anotou tudo e prometeu manter a família informada. Quando os policiais saíram, a casa ficou em silêncio por alguns instantes. Então Maria quebrou o gelo. João, e se eles voltarem?
João olhou para a esposa, depois para os filhos e finalmente para o céu, como se buscasse uma resposta. Eles não vão voltar, porque nós não vamos deixar. A partir de hoje, nenhum de vocês sai sozinho. E vamos orar todos os dias como família pedindo a proteção de Deus sobre esta casa. Capítulo 8. A noite de vigília e o milagre confirmado. Naquela noite, a congregação toda se reuniu para uma vigília especial. As irmãs prepararam café, pães e bolos, enquanto os irmãos organizavam os bancos na pequena igreja de madeira, iluminada por lâmpadas amareladas. O hino 45 da harpa cristã foi entoado com fervor. Quando as tribulações nos oprimem sem piedade, e o nosso coração se enche de tristeza e dor, olhemos para Jesus, que por nós morreu na cruz. Ele é nosso refúgio, nosso Salvador. João, de pé ao lado do presbítero, compartilhou seu testemunho com lágrimas nos olhos. Irmãos, hoje eu quase perdi minha filha, mas Deus, em sua infinita bondade, me deu uma visão. Ele me mostrou o perigo antes que acontecesse. E quando eu corri não foi com minhas forças, mas com a força dele, porque se dependesse de mim, eu não teria chegado a tempo. Muitos choravam. Alguns irmãos se levantaram para dar testemunhos semelhantes, proteções, curas, livramentos. A fé daqueles homens e mulheres era inquebrantável. No meio da vigília, o irmão Tiago, que passava pela rua no momento do quase sequestro, se levantou. Eu vi tudo, irmãos. Eu estava indo abrir a igreja quando ouvi o grito do irmão João. E quando olhei, vi aquele carro fugindo. Mas uma coisa estranha aconteceu. O carro deu uma guinada brusca, como se algo o tivesse empurrado e quase capotou. Os homens conseguiram controlar, mas foi como se uma mão invisível os tivesse impedido de continuar. Um murmúrio de espanto percorreu a congregação. Isso foi Deus! Exclamou uma irmã idosa, levantando as mãos. Sim, foi Deus! Confirmou o presbítero. O inimigo tentou, mas o Senhor não permitiu. Capítulo 9. Os dias seguintes, uma família transformada. Nos dias que se seguiram, a família de João nunca mais foi a mesma. Ana Clara, que antes era uma menina tímida, passou a testemunhar nas escolas dominicais sobre como Deus a livrou. Pedro, embora pequeno, começou a orar todas as noites antes de dormir, pedindo que Deus protegesse sua família. Maria intensificou seus estudos bíblicos, lendo salmos de proteção em voz alta pela casa. João passou a participar mais ativamente dos cultos, ajudando na manutenção da igreja e aconselhando outros irmãos. A polícia nunca encontrou os homens do carro preto, mas na cidade todos sabiam que algo sobrenatural havia acontecido. Capítulo 10. O encontro com o desconhecido e a confirmação final. Um mês depois do incidente, João recebeu uma visita inesperada. Era um homem alto, de rosto marcado, que se apresentou como ex-integrante de uma quadrilha de sequestros. Ele pediu para falar em particular. Eu ouvi falar do que aconteceu com sua filha. E eu estive lá aquele dia, confessou com a voz trêmula. João sentiu um calafrio, mas manteve a calma. O que você quer? Eu quero me arrepender. Porque naquele dia, quando vocês oraram, algo me impediu de entrar naquele carro. Eu senti um medo que nunca tinha sentido antes. E quando o carro quase capotou, eu soube que não era coincidência. Foi Deus. João olhou fixamente para o homem. E por que você está me contando isso? Porque eu preciso de ajuda. Eu quero mudar. E se Deus fez isso por você, talvez Ele possa me perdoar também. João não hesitou. Ele o levou até a igreja, onde o presbítero Mateus o recebeu com um abraço. Meu filho, hoje é o dia da sua salvação, disse o presbítero com lágrimas nos olhos. Aquele homem, que um dia planejou fazer o mal, hoje é um irmão na fé, batizado nas águas e cheio do Espírito Santo. Epílogo. Uma lição de fé para toda a vida. Anos se passaram desde aquele dia. Ana Clara cresceu, casou-se na CCB e hoje tem seus próprios filhos. Pedro seguiu os passos do pai e tornou-se um diácono dedicado. João e Maria continuam firmes na fé, testemunhando em todas as congregações por onde passam sobre o poder da oração e da intervenção divina. E toda vez que alguém pergunta, como você soube que sua filha estava em perigo? João responde com a mesma convicção de sempre. Não fui eu, foi Deus. Porque quando nós caminhamos com Ele, nada nos acontece sem que Ele saiba. E quando Ele age, nenhum mal pode nos vencer. Glória a Deus. Fim, ou melhor, apenas o começo de uma vida de testemunhos. Este testemunho é baseado em relatos reais de irmãos da CCB que viveram experiências semelhantes. Que a fé em Deus nos mantém. Testemunhos CCB, o pai que virou o rumo de um sequestro. Uma história de fé, luta e milagres. Capítulo 7. O reencontro que mudou tudo. Os dias que se seguiram ao resgate de Ana Clara foram de uma intensidade espiritual que marcou para sempre a família de João e Maria.
A congregação inteira se uniu em vigílias, não apenas para agradecer pela proteção divina, mas também para interceder pela alma daquele homem que, movido por forças das trevas, quase destruiu uma família. Naquela quarta-feira, durante o culto de doutrina, o presbítero Abraão subiu ao púlpito com um rosto sério, mas iluminado por uma paz que só vem do alto. Irmãos, hoje temos um motivo especial para louvar a Deus. Muitos de vocês já sabem do que aconteceu com nossa irmã Ana Clara e sua família. Mas o que poucos sabem é que o Senhor não apenas a livrou, como também está trabalhando no coração daquele que tentou fazer o mal. Ele fez uma pausa, olhando para os bancos onde João e Maria estavam sentados com Ana Clara ao lado, ainda um pouco pálida, mas com um sorriso tímido nos lábios. Esse homem, que vamos chamar de Roberto, foi encontrado pela polícia, mas não foi preso. Ele mesmo se entregou chorando, dizendo que uma força o impediu de completar seu plano. E adivinhem onde ele está agora? O presbítero olhou para a congregação, e um murmúrio de curiosidade percorreu o salão. Ele está na casa do irmão João. Sim, vocês ouviram direito. João, movido pelo Espírito, foi até a delegacia e depois de orar com os policiais, levou Roberto para sua casa. E lá, eles oraram juntos até altas horas da madrugada. Um silêncio reverente tomou conta do local. Muitas irmãs choravam, e alguns irmãos balançavam a cabeça em sinal de admiração. Isso, meus irmãos, é o verdadeiro cristianismo. Não é apenas orar pelos nossos, mas também pelos que nos perseguem. Não é apenas clamar por justiça, mas oferecer misericórdia. Porque se Deus perdoou a nós, quem somos nós para não perdoar? A noite de oração que quebrou as correntes. Quando João chegou em casa com Roberto, Maria a princípios ficou apreensiva. Como receber aquele homem que quase levou sua filha? Mas o Espírito Santo já havia falado com ela em oração. Não temas, porque eu estou contigo. Roberto entrou na sala cabisbaixo, as mãos trêmulas. João o fez sentar e serviu-lhe um café quente. Ana Clara, que estava no quarto, ouviu as vozes e, com um misto de medo e curiosidade, espiou pela fresta da porta. Quando viu o homem que quase a sequestrou sentado à mesa de sua casa, seu coração acelerou. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma paz inexplicável a invadiu. Você não tem medo de mim? Roberto perguntou, olhando para João com olhos vermelhos de tanto chorar. Medo? Não, meu irmão. Porque quem está em Cristo não teme o mal. O que eu tenho é compaixão. Você não é um monstro. Você é uma alma que o inimigo tentou usar. Mas hoje, essa corrente se quebra em nome de Jesus. João impôs as mãos sobre a cabeça de Roberto e começou a orar em línguas. Maria se ajoelhou ao lado e Ana Clara, vencendo o medo, aproximou-se e pôs a mão no ombro do homem. Foi então que Roberto começou a tremer violentamente. Gritos guturais saíram de sua boca, palavras que não eram suas, mas de algo que o oprimia há anos. Saia, espírito imundo, em nome de Jesus. João ordenou com autoridade. O salão da pequena casa tornou-se um campo de batalha espiritual. Os vizinhos, ouvindo os gritos, chegaram à porta, mas ao verem a cena, muitos se ajoelharam do lado de fora, orando também. Foi uma noite longa de luta até que, por fim, Roberto desabou no chão, exausto, mas livre. Eu vejo uma luz. Ele exclamou, chorando. Pela primeira vez em anos, eu sinto paz. O batismo nas águas, uma nova criatura. 3 semanas depois, Roberto estava na frente da congregação, diante do presbítero Abraão, prestes a ser batizado nas águas. A igreja estava lotada. Muitos haviam ouvido falar do milagre e vieram para testemunhar. Irmãos, hoje não é apenas um batismo. É um testemunho vivo de que Deus transforma vidas, disse o presbítero, emocionado. Este homem veio aqui com intenções más, mas Deus o trouxe para ser salvo. Isso é o Evangelho em ação. Quando Roberto desceu as águas, muitos choravam. João e Maria estavam na primeira fila, de mãos dadas com Ana Clara. Quando ele emergiu, o salão explodiu em glórias a Deus. Tudo se fez novo. Roberto gritou, levantando os braços. O sangue de Jesus me lavou. Depois do culto, muitas pessoas se aproximaram para abraçá-lo. Algumas irmãs levaram comida para sua casa, outras o convidaram para participar dos grupos de oração. A CCB, mais uma vez, mostrava que não era apenas uma religião, mas uma família. A vida depois do milagre, o cotidiano de uma família restaurada. Os meses que se seguiram foram de restauração. Ana Clara, que antes era uma adolescente tímida, passou a participar ativamente dos cultos de jovens. Ela se juntou ao grupo de louvor tocando teclado, e muitas vezes era convidada a dar seu testemunho em outras congregações. Antes, eu tinha medo até de sair sozinha na rua. Mas depois que vi o poder de Deus agindo na minha vida, entendi que não preciso ter medo de nada.
Porque se Deus é por mim, quem será contra mim? Ela dizia com uma convicção que surpreendia até os mais velhos. João, por sua vez, foi convidado a ser ancião da congregação. Sua fé inabalável e sua disposição em perdoar e restaurar vidas chamaram a atenção dos líderes. Ele passou a visitar presídios, levando a palavra de Deus para aqueles que, como Roberto, estavam presos não apenas pelas grades, mas pelas amaras espirituais. Maria, sempre dedicada aos trabalhos manuais da igreja, passou a liderar um grupo de oração pelas famílias. Ela organizava encontros onde as mães podiam compartilhar suas angústias e orar umas pelas outras. Muitas vezes nós, mulheres, carregamos fardos sozinhas, mas Deus não nos chamou para isso. Ele nos chamou para sermos irmãs, para nos apoiarmos. Ela dizia enquanto distribuía panfletos com versículos de encorajamento. Pedro, o filho mais velho, que já era diácono, sentiu um chamado ainda maior. Ele começou a estudar para se tornar pastor, inspirado pelo exemplo do pai. Pai, eu quero ser como o Senhor. Não um homem que apenas prega, mas um homem que vive o que prega. Ele disse certa noite, depois de um culto. João o abraçou com lágrimas nos olhos. Filho, isso é o que mais quero ouvir, porque título não salva ninguém. É a vida que testemunhamos que faz a diferença. Os desafios que vieram e a fé que permaneceu. Nem tudo foram rosas. Roberto, apesar de convertido, ainda enfrentava batalhas. O inimigo não desistira facilmente dele. Houve noites em que ele ligava para João desesperado, dizendo que sentia vozes, tentando levá-lo de volta ao passado. Irmão, isso não é você. Isso é o inimigo tentando roubar o que Deus já conquistou. Resista firme na fé. João o encorajava. Uma vez, Roberto quase recaiu. Ele desapareceu por 3 dias e quando foi encontrado, estava em um bar bêbado chorando. João não o julgou. Em vez disso, foi até lá, pagou sua conta, o levou para casa e orou com ele até o amanhecer. Por que você não me desistiu, irmão João? Roberto perguntou, envergonhado. Porque Deus não desistiu de mim. E se ele não desistiu de um pecador como eu, quem sou eu para desistir de você? Esse momento marcou Roberto para sempre. Ele entrou para o grupo de homens da igreja, onde aprendeu a ser um líder no lar e a combater as tentações com a palavra. O testemunho que cruzou fronteiras. A história de Ana Clara e de Roberto não ficou restrita àquela congregação. Ela se espalhou por todo o estado, e até mesmo em outros países onde a CCB estava presente. João e Maria foram convidados para dar testemunhos em grandes conferências. Em uma dessas viagens, eles conheceram um casal que passava por uma situação semelhante. A filha deles havia sido sequestrada anos antes, e eles ainda não tinham notícias. João orou com eles e meses depois receberam a notícia de que a filha havia sido encontrada viva. Deus usa as nossas histórias para abençoar outras pessoas, Maria disse emocionada. Às vezes não entendemos por que passamos por certas coisas, mas depois vemos que era para glorificar o nome dele. O legado de uma família que creu contra a esperança. Anos se passaram. Ana Clara, agora uma jovem mulher, casou-se na CCB com um irmão dedicado, e juntos eles têm 2 filhos, Davi e Sara. Pedro tornou-se pastor e hoje lidera uma congregação no interior. João e Maria continuam ativos na obra do Senhor, sempre prontos a estender a mão a quem precisa. Roberto, o homem que um dia planejou o mal, hoje é um presbítero. Ele viaja pelo país contando sua história, alertando os jovens sobre os perigos das más companhias e do envolvimento com coisas ocultas. Eu era um instrumento do diabo, mas Deus me transformou em um instrumento dele. Se ele fez isso comigo, pode fazer com qualquer um. Ele testemunha com lágrimas nos olhos. O encontro que fechou o círculo. Em um domingo especial, durante um culto de ação de graças, Ana Clara subiu ao púlpito com Roberto ao seu lado. Era a primeira vez que eles davam um testemunho juntos. Muitos aqui sabem que eu quase fui sequestrada. Mas o que poucos sabem é que se não fosse por isso, eu nunca teria conhecido o poder de Deus tão de perto. Ela começou com a voz trêmula. E Roberto interferiu, emocionado. Eu quase destruí uma família. Mas Deus, em sua misericórdia, não só me impediu, como me deu uma nova família. Hoje eu chamo o irmão João e a irmã Maria de pai e mãe, porque eles me ensinarão a amar como Cristo amou. O salão explodiu em glórias. Muitos se levantaram chorando, pedindo oração. Aquele dia foi marcado por um avivamento tão forte que até pessoas de fora, que haviam sido convidadas pelos membros, se converteram. A última lição: Deus escreve certo por linhas tortas. Hoje, quando alguém pergunta a João como ele soube que sua filha estava em perigo, ele responde com a mesma convicção: não fui eu, foi Deus. Porque quando nós caminhamos com ele, nada nos acontece sem que ele saiba. E quando ele age, nenhum mal pode nos vencer. Mas agora, ele acrescenta algo mais.
E sabe de uma coisa? Se não fosse por aquele dia, eu nunca teria conhecido a profundidade do amor de Deus. Porque Ele não só nos livra do mal, como transforma o mal em bem. Aquilo que o inimigo quis usar para nos destruir, Deus usou para nos fortalecer. E hoje nós somos uma família não apenas restaurada, mas multiplicada na obra dele. Glória a Deus! Epílogo, uma história que nunca acaba. Este testemunho não é apenas sobre um sequestro impedido. É sobre vidas transformadas, sobre uma igreja que não apenas ora, mas age. É sobre um Deus que não apenas ouve, mas intervém. E enquanto houver almas precisando de salvação, enquanto houver famílias sendo atacadas pelo inimigo, histórias como essa continuarão a ser escritas. Porque na CCB não se vive uma religião, vive-se uma relação. Uma relação com um Deus que não apenas vê, mas age. Que não apenas ouve, mas responde. E isso, meus irmãos, não é o fim. É apenas o começo. Que este testemunho inspire muitos a crerem que com Deus nada é impossível. Que a nossa fé seja como a de João, inabalável. Que o nosso amor seja como o de Maria, incondicional. E que a nossa vida seja como a de Ana Clara, um testemunho vivo do poder de Deus. Amém.